E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Vamos falar sobre Control Resonant. E antes da gente entrar em qualquer tópico, já queria falar que essa matéria e a outra que eu vou comentar aqui também, os que estão ao fundo, eu escrevi lá para o site do Mega em www.megascopio.com.br. Então, caso vocês queiram, vocês podem ir lá conferir os textos escritos. Tenho certeza que vocês vão curtir demais o site. O Mega também tem canal aqui no YouTube, tem o meu canal de card game físico, que eu tô abordando bastante Pokémon TCG agora, que é o Ultimate Deck, e acho que vocês vão gostar bastante do que eu vou falando lá, fazendo deck tech, trazendo abertura de boosters, bem como o conteúdo do Mega, que é bastante completo para o universo de The Witcher, cultura pop de forma geral. Mas beleza, antes da gente falar também necessariamente de Control Resonant, só queria comentar uma coisa bastante interessante para quem curte o jogo do Control Resonant e para quem curte eventos de forma geral, porque o diretor de Control Resonant, ele terá um painel na Gamescom Latam. O painel dele vai acontecer no dia 1 e 2 de maio, se não me engano é na sexta e no sábado, né, que o evento vai até o dia 3, e também vai ter meet and greeting, se não me falha a memória. Deixa eu ler aqui a matéria que eu escrevi, mas faz um tempinho já que eu escrevi essa matéria. Isso, vai ter meet and greeting nos 2 dias de evento. Então, para quem curte saber um pouco mais dos bastidores, um pouco mais de uma conversa mais próxima com quem está desenvolvendo o jogo, a Gamescom Latam irá trazer. E eu falo aqui assim da Gamescom Latam, assim como da BGS, com um sentimento muito bom, porque faz vários anos já que eu vou cobrir tanto a BGS como a Gamescom Latam. Inclusive, pelo Mega, estarei novamente em São Paulo, cobrindo, acredito que boa parte, né, ou quase todos os dias, da Gamescom Latam. E vou trazer notícias, entrevistas e materiais que eu consegui lá para o site. Então, caso vocês queiram conferir mais novidades quando o evento for acontecendo e pós-evento, vocês vão poder conferir os vídeos e artigos que eu for trazendo lá. E aqui eu acho bem legal esse evento, falando da Gamescom Latam especificamente, porque dos outros anos que eu fui, eles têm uma estrutura muito bacana para você assistir as palestras, com foninhos de ouvido, traduções simultâneas. Então, são palestras muito acessíveis ao público que está ali. E muitas vezes você pode tirar um proveito muito legal daquele momento que você está no evento, recheado de jogos, recheado de atrações. Você fala, pô, vou ver a palestra do fulano que desenvolveu o jogo tal. E para quem curte indústria de jogos e videogames de forma geral, é uma ótima oportunidade. Agora, eu trouxe essa questão da Gamescom Latam, falando sobre a acessibilidade de você ter palestras. Pelo menos nos outros anos nós tivemos, né, palestras ali que você poderia acompanhar de uma forma mais silenciosa, com fones de ouvido, com traduções em diferentes línguas ali, podendo se adequar. A gente volta para uma informação que foi divulgada de Control Resonant, confirmando que ela terá dublagem em português. Quando a gente fala de Control Resonant, a gente está falando da Remedy Entertainment, que eu acho difícil essa altura do campeonato, quem não conhece, porque ela é a desenvolvedora de Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, e são jogos focados ali 100% na narrativa. Nós temos também o Control, e uma abordagem multiplayer que eles fizeram agora é o FBC Firebreaker, que eu vou acabar comentando de forma geral aqui. E assim, a Remedy ela já traz isso para os seus jogos, o Quantum Break, o Max Payne e o... fugiu o nome agora, gente do céu. E, enfim, os jogos da Remedy, ali o Max Payne, o Control, o Quantum Break, eles já são jogos que têm essa pegada de já ter uma tradução. E isso é muito importante porque a gente está falando aqui no caso de 2026 e outros jogos lançados aí em 2020, vamos colocar assim, em que você já tem um público novo nos videogames, que muitas vezes está se afastando da narrativa, está se afastando de jogos assim um pouco mais densos e está indo aí para jogos exclusivamente multijogadores. E isso, acho que você trazer a questão da localização impacta bastante, porque uma coisa é você jogar o jogo em inglês. Eu sei que existe aquele argumento de que, não, mas na minha época, eu jogava inglês com um dicionarinho do lado e aprendi muito inglês. Só que, cacetes, muitas vezes você só quer jogar pra relaxar, você não quer jogar
Pô, se eu quiser estudar inglês, de verdade, eu vou tentar estudar. Eu posso aproveitar o videogame pra fazer isso? Posso, mas às vezes eu só quero jogar e relaxar, curtir a história, prestar atenção e ficar imerso naquele universo. E você ter aquilo na sua língua, eu acho que é uma imersão muito além do que você ter o inglês. Eu, particularmente, não tenho problemas em entender e falar inglês. Então, pô, se eu tô jogando um jogo em inglês, eu tô prestando atenção por saber a língua, por já ter estudado e utilizar no meu dia a dia, eu consigo, beleza, focar ali, a história tá acontecendo isso, aquilo. Mas imagina você que não tem esse tipo de conhecimento, ou uma criança barra jovem ali que tá na faixa de jogar o jogo e não está fluente no idioma ainda, que acaba sendo necessário para nossa vida em muitos aspectos. Você pega e, em vez de curtir o jogo, você tá ali, o que significa isso? Tal, 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 sabe? Você tira a conexão. Então, quando a gente pensa no jogo como um produto, você tornar ele acessível, trazer a questão de dublagem, é essencial. E como eu já falei em outros jogos, assim, eu comento da Remedy com bastante carinho, porque eu gosto da desenvolvedora, já joguei praticamente todos os jogos deles, sou muito fã de Alan Wake, e acho que essa movimentação dela acaba sendo, entre aspas, previsível pelas ações anteriores, mas em um ramo de, ok, você está fazendo o seu papel de forma direta. Não como a Nintendo, que anuncia uma localização em texto e espera que todo mundo bata palma para ela por isso. Sabe? Nossa, você localizou o seu jogo, parabéns, está enxergando o seu público. Quando a empresa faz isso e espera que alguém bata palma, eu acho que a empresa não tá fazendo mais que obrigação dela, na real. Porque ela não tá fazendo de favor, não. É para vender o produto para você. E a Remedy já tem essa tradição e mantém, o que eu acho que ela acaba entendendo o mercado, como ela funciona, os locais que ela vende, né, os países que ela atinge e a posição. Porque quando a gente fala do Brasil, eu acho que muitas vezes a gente marginaliza o Brasil dentro de muitos aspectos. E no mercado de jogos, o Brasil ele tá bem posicionado. Ele é um dos grandes consumidores de produtos, seja digitais, de jogos digitais, seja na questão de história, na questão do online, de gastar. Porém, existe uma coisa que é você localizar os seus preços e os preços que os jogos chegam. Então, assim, eu acho que quando a empresa consegue trazer essa questão de acessibilidade e consegue trazer a questão de localização do valor do jogo para a moeda local, eu acho que isso você conversa com a realidade daquele público e consegue emplacar seus produtos. Com o Alan Wake 2, se não me engano, ele é um AAA e não saiu full price padrão, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ponderar e elogiar a Remedy em relação a isso, porque tanto nessa política deles de trazer a dublagem e de entender o país a qual eles estão, eu acho muito interessante. E sim, eu aproveitei para falar da Gamescom aqui, porque tô bastante feliz de cobrir novamente agora em 2026, né, no final de abril, começo de maio. E é um evento que eu gosto bastante de... E aí, beleza, vamos falar aqui. E também combinava o tema, né? Porque você tá falando de Control, vai vir o maluco lá que é diretor do jogo. Então, pô, pra quem curte também, bora lá assistir. E vai no evento, logicamente. Agora, vamos falar um pouco de Control mesmo, né? Porque ele promete ser um jogo bastante interessante. E eu vou ler a sinopse, porque eu já escrevi aqui. E se eu falar, vou ficar enrolando, né? No game, a gente vai acompanhar o Dylan Fenden, que após anos sob confinamento pelo Departamento Federal de Controle, o FBC, é enviado para o centro de uma crise sobrenatural de grandes proporções. Diante de uma entidade cósmica capaz de distorcer a realidade, ele precisará dominar seus novos poderes para sobreviver a ameaças que tomam conta de Manhattan. Então a trama ela vai ser uma continuação direta de Control, que é o que a gente tem a Jessie, né? E é muito interessante, porque aqui a gente tá vendo o irmão da Jessie, é o Dylan. E a Remedy, ela acabou conectando todos esses universos. Então, assim, em Alan Wake, a gente vai ter também o vínculo com Control. Não em Alan Wake 1, Alan Wake 1 parece uma coisa isolada. Só que Alan Wake 2, ele expande a história e consegue conectar com Control. Quando você joga as DLCs, tem um pedaço acho que é uma DLC, a segunda DLC, que é dividida em várias histórias ali, que é uma DLC muito boa.
você joga com a Jessie e você vai ver essa questão do FBC. Então, aqui a gente já tem esse vínculo, e para quem curte esse universo, vai ser um jogo bastante importante, além do que ele promete trazer uma mecânica bastante única para ele. Assim como o Alan Wake, a gente vai ter a questão da luz e sombra, né, esse contraste para batalhar contra os inimigos. Quantum Break eu não sei muito bem em que ponto ele se localiza disso, né, mas falando aqui em Control e Alan Wake especificamente, a Control você vai ter a questão da liberdade, uma certa perda de localização, porque você não vai ter mapa no jogo, você vai ter que ler as placas, é uma coisa muito maluca de cada ambiente que você vai, pelas anomalias que estão acontecendo. Aqui a gente vai ter isso em um cenário muito mais ampliado, com o Dylan lutando ali com uma da... não é arma, me fugiu o nome agora, é uma das coisas ali que o FBC captura, que acaba virando diferentes armas. E ali você vai ter um combate muito mais corpo a corpo, puxado por um hack and slash. E eu tô bastante empolgado para ver como que isso vai sair. E, novamente, ainda mais em português, você só vai ligar e curtir o jogo ali e brincar. Então, acho muito da hora. E é um jogo que eu tô, sim, bastante empolgado. E eu falei que ia comentar do FBC Firebreak, que eu acho que é um dos pontos que para mim não funcionou tão bem, em que você joga como um dos agentes ali do FBC, tentando controlar uma situação caótica que está acontecendo e tal. Só que pra mim não pegou muito bem, sabe, o jogo, assim, no sentido de não clicou pra mim. Eu já não gosto tanto de jogos multiplayer. E aqui vai numa pegada meio Left 4 Dead da vida. É uma coisa que já passou. O estúdio tentou entrar nesse rolê. Eu sei que até hoje o FBC Firebreaker está com suporte, está saindo atualizações pra ele. Mas, de verdade, joguei um pouquinho ali quando saiu e depois acabei até abandonando, nem trazendo vídeo pro canal, nada do gênero, porque não clicou pra mim. Mas para o Control Resonant, eu achei que é um jogo que pra mim tá sendo bastante aguardado pra 2026, com certeza vou querer jogar e vou trazer análise aqui pro canal pra vocês. Mas bom, queria saber de vocês o que vocês acharam dessa confirmação da dublagem do Control Resonant para português em PTBR. Se vocês vão na Gamescom também, vamos trocar essa ideia. E lembrando, acessem lá o site www.megascopio.com.br. Acho que vocês vão curtir bastante, seja nossas notícias, artigos, reviews e demais textos que a gente publica por lá. Nos comentários, fala aí pra mim também sugestões para futuras temáticas, que são sempre muito bem-vindas, e uma troca de ideias saudável é sempre bastante bacana. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.